Louvado seja Deus pela sua vida, pela nossa vida, nessa manhã na casa do Senhor. Vamos continuar meditando na palavra de Deus. Nós temos essa nossa série que fala cujo tema é retroceder jamais. E hoje nós vamos falar sobre a fé transmitida à geração vindoura. Então abra sua Bíblia, nós queremos meditar no Salmo 78. Vamos ler o Salmo 78, versículos 1 até o versículo de número 8. Salmo 78, versículos 1 a 8. Vamos nos colocar de pé mais uma vez. Vamos fazer essa leitura. Diz assim um texto: Escutai, povo meu, a minha lei. Prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à geração vindoura, a vindoura geração, os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos e não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Vamos orar? Deus, nós te adoramos nessa manhã. Nós oramos ao Senhor e agora nós vamos ouvir a Tua voz. Pedimos que abençoe Teu servo, use como instrumento em Tuas mãos, abençoe cada irmão, abre os nossos ouvidos e a nossa mente para entendermos a Tua boa palavra, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode assentar. Hoje nós temos uma geração que tem um acesso à informação muito grande, não é? Nós temos a internet e que nos traz assim muitas informações como nunca antes. E até inteligência artificial para nos ajudar a aprender algumas coisas. Mas o que tem sido ensinado realmente a essa geração, com tanta informação? O que nós, da igreja, que o crente tem ensinado aos filhos, à geração vindoura? Tem ensinado a torcer para um time? Tem ensinado a não levar desaforo para casa? Ou tem ensinado procurado ensinar o filho a vencer na vida? O que é mais importante no ensinamento? A Bíblia nos diz o que deve ser ensinado à geração vindoura. Percebemos que por meio de Moisés, Deus ordenou o seu povo a ensinar continuamente a palavra de Deus, para que a geração conhecesse o Senhor, para que a geração andasse nos caminhos do Senhor. E o propósito era esse, que Israel, então, deixasse sempre o legado espiritual de uma geração para outra geração, e assim sucessivamente. Entretanto, muitas vezes os filhos de Israel se rebelaram contra Deus, não é? Esqueceram a palavra do Senhor, esqueceram os seus feitos maravilhosos, desprezaram os seus mandamentos, ou até mudaram as suas palavras. E diante dessa realidade, Asaf faz esse salmo, então, compõe esse salmo, inspirado pelo Espírito Santo, para exortar os pais a perseverarem no ensino das obras de Deus, do poder de Deus, dos feitos do Senhor e dos seus louvores. O texto que nós lemos disse que, fala assim, ó meu povo, começa com essa expressão, chamando a atenção do povo, ó meu povo, ouça as minhas instruções, abra os ouvidos para o que direi, pois lhe falarei por meio de parábolas, ensinarei enigmas do nosso passado, histórias que ouvimos e conhecemos dos nossos antepassados que nos transmitiram. E não devemos esconder essa verdade dos nossos filhos. Devemos contá-las, contar à geração seguinte os feitos gloriosos do Senhor, contar sobre o seu poder, sobre as suas maravilhas, pois foi o Senhor mesmo que estabeleceu a Jacó. Ele deu a sua lei, a sua palavra a Israel, e ele ordenou
que o seu caminho fosse seguido, ordenou aos antepassados, e esses antepassados devem falar à geração presente, que deve também passar para a próxima geração, para a geração seguinte, para aqueles que ainda vão nascer, para que eles conheçam a palavra do Senhor, para que eles andem no caminho do Senhor. O texto ainda falou, portanto, cada geração deve pôr a sua esperança em Deus, confiar no Senhor, em vista de tudo que o Senhor fez e da palavra dele diante de nós, e considerar os seus feitos e obedecer os seus mandamentos. E assim não sejam como no passado, como a rebeldia que aconteceu no próprio povo de Deus, com o próprio povo de Deus, desobedecendo e sendo rebelde no seu coração. Eu queria destacar aqui o versículo de número 5, como nós lemos. Vamos ler mais uma vez juntos. Diz assim, versículo de número 5. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que os transmitissem a seus filhos. Então, nós percebemos aqui a proposição do estudo, que Deus é que estabelece a transmissão da sua palavra de geração em geração. E por que nós percebemos isso no texto? Em primeiro lugar, porque Deus que ordenou a sua palavra. Deus que ordenou a forma de transmitir o ensino, de geração em geração. Versículo 5 deixa claro, ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel, ordenou a nossos pais que o transmitissem a seus filhos. O próprio Deus falou, o próprio Deus ordenou. Em primeiro lugar, nós percebemos que é uma ordem que vem direta de Deus. Antes mesmo de apresentar as bênçãos que isso pode acontecer, que pode trazer ao crente, se ele obedecer, ele traz a sua vontade. Essa é a minha vontade. Ele requer que a igreja aprenda e ensine. Ensine os filhos. Ensinar os filhos não é uma sugestão da palavra de Deus, é uma ordem. O Senhor está ordenando. É parte da vocação que o Senhor confiou às famílias da aliança. Desde antes do nascimento, os filhos, então, devem ser já preparados, né? Nós temos pessoas que, quando vão ter filhos, foi assim no meu caso e muitos outros, já pensam, o que eu vou fazer? Como que eu vou planejar? E alguns já começam a arrumar o quartinho, né? Já vou aqui arrumar o quartinho, reservar um lugar, comprar um berço, não é assim? Já começa a separar ali as roupinhas. É bonito, né? Aquelas roupinhas pequenininhas, todo aquele ajuste ali, é uma bênção. Já começa esse plano antes de nascer. Também o Senhor, antes que nós estivéssemos aqui, o Senhor já tinha preparado. De 50 anos aqui da nossa igreja, Deus já tinha preparado isso. Glória a Deus. A sua vida, o seu coração, Deus já estava preparando para que você seguisse a Ele. Louvado seja o Senhor. O Senhor já fez esse plano antes de nascermos. E assim é a nossa responsabilidade também pensar nos nossos filhos, de instruí-los a palavra de Deus, de conduzi-los nesse caminho, e já pensar disso desde antes. Conduzir no conhecimento do Senhor, ensinar as obras do Senhor, as maravilhas que Deus fez. Deus estabeleceu um plano para os seus filhos, para a sua família. Esse plano deve ser cumprido e nós devemos continuar a cumprir esse plano. Quando nós vamos em Deuteronômio 6 e 7, versículo conhecido por nós, diz assim o texto, essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos. Inculcarás a teus filhos. Delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Esse é o plano do Senhor. Deus ordena. Não é uma sugestão. É uma ordem do Senhor, um mandamento. Joy Bick diz que a educação dos filhos não é uma sugestão para os pais cristãos. É uma comissão divina. Deus chama os pais para serem os principais discipuladores de seus filhos. E quando nós olhamos para a sociedade, nós devemos perguntar, o crente tem seguido isso? O crente tem ensinado aos seus filhos? Ou tem deixado a educação com a escola? A escola vai ensinar. Os amigos vão ensinar.
O mundo vai ensinar. E o que a escola, os amigos e o mundo vão ensinar aos nossos filhos? É uma responsabilidade do crente. É uma ordem do Senhor que deve ser seguida. Segundo lugar, como nós vemos, por que Deus é que o texto mostra, né, essa evidência que Deus é que estabeleceu esse ensino, porque Deus conduz as futuras gerações a confiar nele e guardar os seus mandamentos. Versículo de número 7, leia comigo, diz assim: para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. Então, a finalidade disso é para que haja confiança em Deus, para que os filhos coloquem no Senhor a sua esperança, a sua confiança, de forma constante. O objetivo do ensino não é apenas transmitir informações religiosas, mas conduzir os filhos a conhecerem profundamente o Senhor, a enxergarem o que Deus fez, as suas obras, e o que Deus está fazendo na sua própria vida, na vida da criança, e no momento que vai crescendo, se tornando maduro, o filho se tornando maduro, vai tendo essa experiência com Deus, entendendo o que Deus está fazendo, e confiando dia a dia no Senhor. É assim a vida do crente. Embora somente Deus possa transformar o coração humano, Ele determinou que a instrução fiel da sua palavra fosse um dos meios. Deus ordena os meios. E a instrução da sua palavra é um dos meios para que o seu povo cresça em fé, perseverança e tenha confiança no Senhor. João 20:31 diz assim: estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. É crendo no Senhor Jesus. A palavra dele nos traz, então, a confiança, a fé no Senhor. E se não transmitirmos a palavra, como isso vai trazer confiança? Se não pregarmos a palavra, como isso vai se transformar em fé em nosso coração? Calvino diz que o fim do ensino não consiste apenas em transmitir conhecimento, mas em conduzir os homens a depositarem toda a sua confiança em Deus. Hoje a confiança do crente deve estar no Senhor. Ele é a nossa rocha, o nosso rochedo, Ele é o nosso Senhor e nosso Salvador. A nossa confiança deve estar nele. A palavra de Deus, então, não é um entretenimento para os filhos, não é uma cultura para os filhos, não é um passatempo. É a verdade do Senhor que produz confiança no coração. Terceiro lugar, meus irmãos, porque Deus preserva as futuras gerações do esquecimento e da rebeldia. Lê comigo o versículo de número 8. Ele diz assim: e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, e cujo espírito não foi fiel a Deus. Percebemos nesse terceiro ponto que as futuras gerações, então, deveriam ser ensinadas, ter a sua confiança em Deus, para não serem rebeldes e não esquecerem do Senhor. Cada geração, então, deveria transmitir fielmente o conhecimento de Deus à geração seguinte. Então, seus descendentes se lembrariam do Senhor, das maravilhas realizadas pelo Senhor, guardariam os seus mandamentos e não teriam o coração duro, como os pais fizeram. Ele está citando lá do povo do Egito. Nós estamos pregando o Êxodo e nós vamos chegar nesse texto mais à frente, mas muitas vezes o povo de Israel se levantou ali de forma rebelde no deserto e reclamando de Deus e com o coração duro, queriam voltar para o Egito. Se Deus falasse, tá bom, pode voltar, eles voltariam para o Egito. As novas gerações devem aprender com os atos poderosos do Senhor na história e na sua própria vida e na sua palavra, reconhecendo, então, que a desobediência é rebeldia diante de Deus. Quando ouvimos a palavra do Senhor e Ele nos dá um mandamento claro e nós não seguimos, isso é rebeldia. E a gente não é rebelde, né? Quando fala com a gente assim, não pode fazer tal coisa, é aquilo ali que a gente quer fazer. Por que não? Por que não? Por que isso é proibido? Foi assim desde o Gênesis, desde o início. Mas conhecendo a palavra do Senhor, Deus trata no nosso coração para que na rebeldia não cresça em nossa vida, em nossa alma. Deixamos a rebeldia, ensinamos
para que a palavra molde a nossa vida e a rebeldia saia do nosso coração. Provérbios, capítulo 1, versículo 8, diz assim: Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Larguemos a rebeldia, busquemos obedecer ao Senhor. Calvino diz que quando a lembrança das obras de Deus desaparece, logo a verdadeira religião também desaparece. E nós temos percebido isso em alguns países, inclusive que foram berço da reforma, que deixaram de ensinar a palavra de Deus. Entraram no secularismo, se preocuparam mais com as coisas deste mundo, com o ensino deste mundo, a educação deste mundo, com o entretenimento deste mundo. E nós percebemos países onde a igreja simplesmente está desaparecendo. E a rebeldia cresce no coração. As pessoas começam a fazer o que querem de suas vidas e têm deixado o Senhor de lado. Ensinemos para que a nossa geração seja uma geração forte, fiel a Deus e não seja rebelde como os antepassados. A conclusão que podemos tirar, queridos, é que essa ordem permanece válida para os nossos dias. Conhecemos a obra completa do Senhor e mais do que aqueles que apenas viram Asaf escrever o Salmo, nós temos o Novo Testamento que mostra a obra completa, que mostra a entrega de Jesus por nós, a redenção realizada por Cristo, sua morte, sua ressurreição, a promessa de vida eterna. Se Israel deveria, então, ensinar os seus filhos de forma constante e permanente, quanto mais nós, em nossa geração, que conhecemos mais conhecemos a palavra de Deus até o Apocalipse, a responsabilidade da igreja hoje é ainda maior de anunciar às novas gerações o evangelho da graça. Calvino diz que a igreja nunca é preservada de outro modo, senão quando Deus suscita de uma geração para outra aqueles que mantêm pura a doutrina, ensinam essa doutrina e seguem essa doutrina. Então, queridos irmãos, como viveremos? Aplicações para a nossa vida. Em primeiro lugar, assumindo o papel de professores dos filhos. Aqui nós temos alguns professores, não é? Quem é professor aí? Tem vários, olha só que interessante. Mas a Bíblia nos convida a todos nós sermos professores dos nossos filhos. Ensinarmos a palavra de Deus. Ensinarmos aquilo que é bom, aquilo que traz vida, que traz esperança, que traz uma restauração perfeita, a palavra de Deus. Devemos transmitir às gerações vindouras para a glória do nosso Pai e para a bênção da igreja. Segundo lugar, como viveremos? Viveremos confiando plenamente nas diretrizes bíblicas. A Bíblia está dizendo que devemos fazer assim, então é isso que devemos fazer. Mas será? O mundo está mostrando de outra forma. Olha, siga a diretriz bíblica. O que é bom ensinar, o que é bom seguir, é a verdade. Devemos, então, viver confiando plenamente naquilo que Deus disse. A diretriz divina é a melhor escolha para as nossas vidas. Terceiro lugar, queridos, como viveremos? Tirando a rebeldia do nosso coração. Em face das circunstâncias que nós somos rebeldes. O povo de Israel olhava, não tem água, aí começava a rebeldia no coração. Não tem água, a gente vai morrer. A rebeldia nascia. O povo olhava para trás, estava chegando o exército de Faraó. Estamos perdidos, a rebeldia crescia no coração. Deixemos de olhar as circunstâncias, olhemos para o Senhor e sigamos sem a rebeldia, confiando plenamente no Senhor. Portanto, obedeçamos a Deus, confiemos nele e ensinemos às próximas gerações o temor do Senhor e a fidelidade em Deus. Que Deus nos abençoe.